Dia 12 de agosto de 2020, começa agora mais uma edição do Saúde Crítica, um programa da Telesur, em parceria com a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. Dia 12 de agosto também é o Dia Internacional da Juventude e hoje o Saúde Crítica debate qual a situação dos povos indígenas em plena pandemia da Covid-19 e para isso nos ajudam nesse debate de hoje dois jovens guaranis que nos acompanham lá do estado do Paraná, Rodrigo Tupã Luiz, ele que é Avá Guarani, estudante de medicina da Universidade Estadual de Londrina. Bem-vindo, Rodrigo, ao debate, ao Saúde Crítica. Muito obrigado pelo convite. Então, a gente está aí para debater um pouco sobre a saúde indígena e outro contexto que vem aparecendo aí. Perfeito. E também nos acompanha no debate de hoje a Mauê Jacinto, ela que é Guarani de Andeua, estudante de Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, pré-candidata a vereadora na cidade de Londrina pela chapa coletiva Voz das Mulheres. Bem-vinda, companheira Amauê, muito bem-vinda ao Saúde Crítica. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bem, e agora vamos, antes de entrar no debate propriamente dito, vamos agora ver a matéria que Nátio Lemos e Júlia Nassif, nossos correspondentes lá na cidade de São Paulo, prepararam para a gente, para introduzir esse debate. Nós vamos assistir agora a matéria e daqui a pouco nós voltamos aqui no Saúde Crítica. O Brasil está perdendo anciões, caciques, indígenas e memória e conhecimento dos povos ancestrais pelo coronavírus. As vítimas já são mais de 650. O presidente brasileiro vetou as medidas que obrigavam ao Estado a garantizar a proteção dos povos indígenas, mas o STF, em um processo histórico, rejeitou o veto. Na segunda metade do ano, o vírus avança para o sul do país. Os primeiros contágios que nós tivemos foram através dos frigoríficos, mas fora isso nós tivemos mortes também de pessoas da área da saúde. Uma enfermeira, né, indígena, morreu, né, devido ao contágio com o coronavírus, e depois tivemos vários funcionários da saúde indígena que tiveram contaminação devido a essa falta de política, que é a questão dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Na Amazônia, os povos indígenas denunciam que o coronavírus é utilizado como arma de limpeza para o avanço da fronteira agropecuária, mineração e interesses imobiliários. Na terra indígena Yanomami, 20.000 garimpeiros atuam como vetor de contágio. Até o 10 de agosto morreram na região amazônica 564 indígenas. O Covid foi através dos garimpeiros dentro da terra Yanomami. Os garimpeiros levaram, onde tem atuação do garimpo, tem Covid-19. Onde não tem garimpo, ainda não tem essa doença. Os povos indígenas estão na linha de frente na proteção da mata nativa. Na terça-feira, o presidente brasileiro negou o desmatamento e incêndios na Amazônia, na videoconferência de presidentes de países amazônicos, Pacto por la Amazonia 2020. Eso de que prendemos fuego a la Amazonía es una mentira y tenemos que combatir eso, y es lo que estamos haciendo acá en Brasil. Mas enquanto o presidente brasileiro falava, era desmentido em tempo real pelo satélite da NASA, que depois do recorde em desmatamento e incêndios em 2019, alerta sobre a volta das queimadas. Na gestão de Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia cresceu mais de 33% segundo dados do INPE. Foram destruídos 1.500 km² e podem ser mais de 10.000 km² para o final do ano 2020. Os povos indígenas, que resistiram 500 anos, prometem mais resistência nesse 2020 de pandemia. Justamente sobre essa questão de resistência dos povos indígenas, de como estão esses povos indígenas em plena pandemia da Covid-19, eu queria começar perguntando justamente pelo Rodrigo. Rodrigo, você, enquanto estudante de medicina, enquanto que tem experiência, inclusive, no trato da saúde indígena, como é que você avalia a situação que os povos indígenas estão vivendo hoje no Brasil, em especial aí também na região sul, nesse momento que existe um aumento da pandemia, justamente aí na região onde vocês se encontram? Então, em relação a como que os povos indígenas estão recebendo essa pandemia, é extremamente crítica, sabe? Porque nós indígenas, a gente sabe que a gente está mais propenso imunologicamente de adquirir ou de
e qualquer vírus pode atacar a gente e, com isso, levar uma consequência grave. Com isso, então, como o vídeo já mostrou um pouco, a gente tem muito medo, por exemplo, desse Covid que chegou, né? Até pela questão de história mesmo, porque o vírus da Covid-19, ele ataca mais pessoa que está mais suscetível, assim, imunologicamente comprometido já. Então a gente teme muito pelas nossas crianças, pelos nossos mais velhos que estão assim morrendo, né? A gente acompanha aí que muitos dos nossos velhos, que o nosso museu são pilares da nossa história, estão morrendo nessa pandemia. E isso preocupa muito a gente, né? Porque os mais velhos não é só a nossa base ali, que a gente chama de Arandu, né? Que é um ser como se fosse um médico, porque ele tem todo o conhecimento indígena. E esse conhecimento eles têm que passar para a próxima geração. E a gente está enfrentando esse problema do Covid-19 porque ainda, né, a gente tem que adquirir muito conhecimento dos nossos mais velhos. Então essa pandemia está vindo em forma de acabar mesmo, fazendo esse genocídio de novo com populações indígenas. E sobre essa questão mesmo dos números, né, a articulação, né, dos povos indígenas do Brasil, a PIB, no dia de hoje divulgou um novo boletim, né, a cada 24 horas divulga um novo boletim, já são mais de 24 mil casos, 664 falecidos em todo o país, né, de povos indígenas, e 146 povos indígenas afetados nesse momento. Amauê, eu queria perguntar a você como é que você tem percebido essa questão da pandemia da Covid-19, também trazendo um pouco do relato de como vocês estão vendo aí na região de vocês, mas também de maneira geral, né, o que nesses últimos dias, como é que você tem acompanhado e qual a situação dos povos indígenas aqui no Brasil? Bom, boa noite a todos, né? Queria agradecer de novo pelo convite. Como a gente percebe, né, a chegada do vírus, historicamente, nós, os povos indígenas, já passamos por algumas pandemias e várias epidemias. Muitas delas já exterminaram as etnias inteiras, né? Hoje somos 305 povos, exatamente porque epidemias com as quais o Rodrigo citou, né, que a gente é imunologicamente mais fraco e somos mais afetados, já exterminaram etnias inteiras. Então, assim, a meu ver, o que eu percebo é que eu estou passando pela primeira vez por uma pandemia, epidemia, a gente já passou de H1N1, né, que também trouxe consequências trágicas para os povos indígenas, mas assim, a que está afetando e que está trazendo assim, o medo real dessa nossa história, né, de povos indígenas de 520 anos é essa, porque realmente ela chegou e veio numa intensidade de destruição muito grande entre os povos indígenas, né? O índice de letalidade entre os povos indígenas, a gente sabe que é mais que o dobro com a população não indígena. Então, isso para a gente, como o Rodrigo citou, né, é extremamente prejudicial, é uma doença que chegou, que afeta os nossos anciões, os nossos mais velhos, que são os detentores dos saberes indígenas, do nosso modo de vida. Eles não têm tempo de repassar esse saber para a gente, e com essa pandemia acaba levando eles embora, né? E a gente fica sem essas nossas bibliotecas vivas. O povo indígena passa o seu conhecimento através da oralidade. Então, para a gente é extremamente prejudicial. Fora que, diante de um governo que usa esse vírus para potencializar as mortes entre as populações, não só indígena, mas como também na população não indígena, né, é extremamente terrível, né, para nós indígenas. Então, o que a gente está percebendo é de uma tragédia, de um genocídio, é desesperador, né, e através da resistência que nós construímos durante esses 520 anos que a gente consegue ter a esperança, mas que é desesperador para nós, os povos indígenas, isso realmente. Eu queria comentar com vocês uma decisão que foi tomada na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, no plenário,
que foi uma ação movida justamente pela PIB, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, porque lembrando que o governo Jair Bolsonaro, quando saiu um plano de enfrentamento à Covid-19, ele vetou diferentes pontos que garantiam, por exemplo, o acesso a camas hospitalárias, a UTIs, né, álcool gel, diferentes itens muito importantes para a população indígena que foram vetados pelo governo de Jair Bolsonaro, e agora com a decisão do STF, o Estado brasileiro fica obrigado a criar esse plano de contenção da Covid-19 entre os povos indígenas, justamente uma resposta a uma ação da articulação indígena. Eu queria saber de vocês como é que vocês viram essa aprovação, e agora que a Justiça obrigou ao Estado brasileiro a proteger os povos indígenas da Covid-19, queria saber de vocês como é que vocês acham que tem que ser a implementação, porque uma coisa é a decisão, a outra é a realidade. Queria começar justamente com o Rodrigo. Rodrigo, como é que você vê essa decisão? Bom, essa decisão preocupa muito nós indígenas, principalmente para quem mora nas retomadas. Eu sou da aldeia da Retomadas, né, dos nossos tecorá, né, das nossas aldeias tradicionais, e até distribuição de cesta básica já foi suspenso pela FUNAI, né, que o governo determinou. Então isso é um motivo de muita preocupação para a gente que mora nessas retomadas, que a gente está no fundo de uma fazenda, tentando retomar as nossos tecorá, que são nossas antigas aldeias, né? Então, já que esse plano do governo, né, que colocou na mão do governo do estado para que possa ser feito esse atendimento, isso preocupa, porque o governo, nosso governo aqui do Paraná, ele é muito aliado ao governo PSL, que é do atual presidente. Isso já preocupa a gente, porque não está sendo feito nenhum plano de ação para a contenção desse vírus e muito menos uma estratégia que eles estão montando para conter esse vírus, para chegar dentro da comunidade indígena, que são da retomada, que são bem mais vulneráveis. E isso tem preocupado as nossas lideranças, né, os nossos caciques da aldeia, porque o governo é muito aliado ao governo federal e com isso não está sendo feito ainda esse plano. E com certeza isso, numa terra de retomada, não vai chegar. Vai chegar para as terras que já é demarcado. Eles vão excluir esses indígenas que estão. Esse dado que você trouxe da plataforma do Covid-19, isso mostra a realidade. Porque ali tem um dados que é da Secretaria Estadual, Secretaria que é o CESAI, né, que está diretamente ligado com os indígenas, né? Tem uns dados dele mostrando assim bem pouco, né? 18.404 mortes. Só que o APIB, juntamente com a articulação que ele tem, ele pega esses dados, e esses dados também é subnotificado. Então ele pega esses dados, né, juntamente com outros parceiros que trabalham com indígena, e jogam os dados, por exemplo, o que você citou ali, 24.446 mortes já no total, né? E isso preocupa, e com certeza esse plano que o governo não está criando, que infelizmente é isso. Amauê, eu queria também saber sua opinião. Primeiro, também, como você viu essa decisão, porque foi a Suprema Corte do Brasil debatendo uma ação colocada justamente pelos povos indígenas, diretamente pelos povos indígenas. No entanto, o Supremo decidiu que o Estado deve garantir a proteção dos povos indígenas, no entanto, não falou nada sobre os invasores que estão nos territórios, já que eram 7 territórios que a PIB pedia a retirada desses invasores porque eles estão justamente propagando a doença. No caso dos Yanomamis, são cerca de 20 mil invasores que estão trabalhando no garimpo, que estão levando essa doença também para dentro das aldeias. Como é que você viu essa decisão da Suprema Corte na semana passada? Bom, a decisão, para nós, povos indígenas, foi uma vitória, né, uma decisão, como você citou, né, que foi formulada pela Articulação dos Povos Indígenas, né, do Brasil, que é a PIB. Então, ela foi feita, né, uma ação que foi feita pelos povos indígenas, né, não teve a interferência, né, de outros estados fazendo essa parte. Isso gera uma autonomia para a gente, que a gente já esperava já há muito tempo, né? Foi uma ação feita também a partir de um advogado indígena, que é o Eloy Terena, né? A gente sempre dá os parabéns também, histórica, né, principalmente, né? Mas de ter essa decisão favorável, né? E
a implementação, a gente sabe que é um caminho longo, né? E principalmente o que a gente queria também era que a pessoa responsável, né, por todas essas mortes e por potencializar a pandemia, né, consequentemente as mortes, potencializar um genocídio que já vem acontecendo com os povos indígenas há 520 anos, é que pagasse também, né, porque isso são crimes contra a humanidade, crimes contra o meio ambiente. Então, a gente queria também, espera que seja feita justiça, né, e que essa pessoa pague por isso, que todo mundo já sabe quem é, qual, a gente não gosta nem de citar o nome, né, dessa pessoa, porque realmente foi extremamente prejudicial aos povos indígenas a eleição desse ser, né, e não só dos povos indígenas, como está todo mundo percebendo aí que está sendo prejudicial para o mundo inteiro. Então, a implementação, a gente sabe que vai demorar, a gente está num país chamado Brasil, onde a estrutura o racismo institucional dentro desse país, ele é muito forte, ele é pesado. Só quem sente na pele, quem não é branco, quem não é homem, sente na pele o que é o racismo institucionalizado. Então, a gente sabe que vai demorar, que vai ter um caminho longo aí, mas que nós, povos indígenas, através dessa nossa resistência que construímos, né, ao longo desses 520 anos, desde que aqui pisou, né, o primeiro europeu, e começou toda a destruição do território, toda a destruição né, dos nossos povos, a gente construiu essa resistência e a gente vai continuar lutando, né? Ainda que com todas essas mortes, ainda que com todos esses números, né, extremamente aterrorizantes, e que a gente, infelizmente, a gente não é que se acostumamos, mas que a gente tem que superar todas as vezes que acontece, porque senão somos exterminados e não temos nem como lutar, né? Então, a gente vai continuar lutando, vai continuar correndo atrás, né? A PIB, com certeza, vai continuar pressionando, né? A gente vai denunciar, vai colocar onde tiver que ser colocado, vai gritar para o mundo inteiro que aqui existe um genocida. Dentro desse país tem genocida no poder. Perfeito. Amauê, eu queria continuar falando contigo justamente sobre essa questão da articulação que você já colocou. Hoje, o Dia Internacional da Juventude, antes mesmo do programa, a gente estava conversando sobre as articulações que vocês estão fazendo dentro do meio universitário aí no Paraná, envolvendo a juventude indígena. Eu queria te perguntar qual a importância da juventude indígena diante de todo esse cenário e também perguntar qual a importância da jovem mulher indígena nesse processo todo. Você, inclusive, que é pré-candidata a vereadora, a Sônia Guajajara, que é outra liderança, foi candidata a vice-presidenta, agora existe também uma deputada indígena no Congresso Nacional. Qual a importância da juventude e qual a importância da mulher jovem indígena? Bom, a importância da juventude, né? Ela é simples, ela é concreta, pelo simples fato de que nós vamos dar continuidade a toda essa luta de resistência, né? Que os povos indígenas necessitam, infelizmente, né? Depois de 520 anos ainda necessitamos fazer essa luta, né? Desde que tivemos acesso às universidades, sempre que um indígena entra dentro de uma universidade, de alguma forma, ele faz esse retorno para a questão indígena. Só pelo simples fato dele estar ali dentro da universidade. Então, a importância de a gente estar dentro desse espaço, ocupar esse espaço e transformar, né, esse saber, esse novo conhecimento, essa troca de conhecimento que existe dentro da universidade em ferramentas de luta, ela é indispensável para a questão indígena. Eu posso citar alguns exemplos de alguns formados, né, que já atuam, né, na questão indígena, que eu acabei de citar que é o Eloy Terena, né? A gente tem médicos formados aqui no Paraná, a gente tem dentistas, a gente tem advogados, né, que inclusive também atuam sempre assim na questão indígena. Não é uma regra, não é uma obrigação, né? Mas como a gente vem todo de uma cultura de coletividade e de trabalhar junto em prol de um mesmo objetivo, né? Provavelmente, geralmente, esses jovens voltam e dão esse retorno para a questão indígena. O exemplo que eu posso citar é de uma médica que se formou há 2 anos na UEL, né? Que ela é
minha parente de sangue, também é minha prima. A Miriam Viegas, né, é uma pessoa que se formou e foi trabalhar, e hoje, durante essa pandemia, ela está atendendo 9 aldeias na região ali de São Paulo. Né? São aldeias que provavelmente ficariam sem atendimentos, né, caso não houvesse essa médica. Então, é de extrema importância quando uma mulher ocupa esse espaço, quando um jovem ocupa esse espaço e usa ele da forma correta, né, que tem que ser usada, porque uma pessoa já consegue ajudar muitas outras pessoas. A importância é essa que eu tenho para colocar. Obrigada. Obrigado você, Amauê, por compartilhar, e também é muito bom ouvir esses relatos dessas pessoas que estão se formando, que estão conseguindo desenvolver essas áreas de conhecimento que antes eram simplesmente colocadas, reservadas aos brancos dentro do Brasil. Agora existe também uma disputa, e não é uma coisa que foi dada por qualquer governo, mas sim é uma conquista histórica desses movimentos que vão lutando justamente pelo acesso a esses espaços, entre eles está justamente as universidades. Eu queria perguntar ao Rodrigo, a Amauê já colocou um pouco sobre a situação dessa sua companheira, dessa sua familiar médica que está atendendo essas aldeias, 9 aldeias em São Paulo. Lembro também da saída dos médicos cubanos aqui do Brasil, que deixou várias dessas aldeias agora desassistidas, né, da assistência médica. Eu queria perguntar a você, Rodrigo, como é que você vê atualmente a questão da assistência médica em relação aos indígenas, e também perguntar qual a importância da medicina indígena, qual a importância de articular essa medicina farmacêutica com a medicina indígena, com os saberes dos povos aqui do Brasil? Então, em relação a o que está acontecendo, a gente está sem médico na região de Guaíra, nas nossas aldeias. Na região de Guaíra só em Guaíra tem 8 aldeias de retomada e mais 6 em Terra Roxa, que fica o município vizinho. Eu tive conversando com algumas lideranças de lá, os caciques me falaram que tinha um médico que foi pelo programa Mais Médico, né, que o atual governo criou, né, conseguiu trazer alguns médicos, só que ele pediu o desligamento do serviço dele. E os indígenas estão bem preocupados na região da fronteira, e ali faz fronteira, né? Faz fronteira com o Paraguai ali. Um rio faz a divisão ali. Então eles estão muito preocupados porque está sem médico. E justamente por isso a gente está desenvolvendo alguma estratégia ali para que esse vírus não chegue na comunidade. E com isso, então, a gente está fazendo uma formação, né, dos agentes populares de saúde para atuar nessas áreas, que é extremamente importante para a gente, né, no combate desse então, que os nossos avós nos ensinaram, né, que passaram para a gente, e a gente sempre tem que praticar e valorizar nossas porranianã, que a gente chama, que são remédio do mato, que são nada mais que uma farmácia nossa está dentro do mato. Então, esse conhecimento que a gente tem usado nesse contexto atual que estamos enfrentando esse Covid-19, muitos nossos chamões, né, nossos xarãs, têm dado até algumas dicas de medicamento para que a gente possa utilizar para combater mesmo, até mesmo esses pequenos resfriados que a gente tem, gripe, febre. Então, devido a isso, a gente tem valorizado muito esses remédios naturais, que é medicina tradicional. E justamente por isso que eu entrei na medicina, pensando nessas possibilidades de você se utilizar do medicamento fitoterápico, né, que é a base de remédios naturais, porque a gente sabe que o remédio farmacológico, que é uma droga, pessoa que utiliza, ele tem diversas reações, né, que pode dar, e o remédio do mato a gente não tem esse contraindicação, né? Então, por isso, devido a isso que a gente valoriza e faz o uso desses medicamentos, e isso é muito importante para nós indígenas Guarani, que a gente valoriza muito esses medicamentos que a natureza oferece para a gente.
Bem, a gente vai já chegando ao final desse debate, certamente teriam diferentes outros temas para a gente poder tratar. É um debate que continua, assim como a resistência dos povos indígenas que continua, independente do governo, independente do momento, é uma resistência o tempo todo em benefício do meio ambiente, em proteção do meio ambiente, mais que proteger os povos e proteger a floresta, também proteger aqueles que estão nas cidades, já que depende muito, nós que estamos nas metrópoles, dependemos bastante dessa proteção do meio ambiente e desses povos que estão em diferentes territórios do Brasil e do mundo. Chegando agora no final do nosso debate, eu queria recomeçar com a Mauê, você mandasse uma mensagem final nesses poucos minutos que nos restam aqui do Saúde Crítica. Mauê. Nós, os povos indígenas, estamos há 500 anos sofrendo ataques, né, estamos resistindo, apesar, né, de sermos reduzidos a 5% da população mundial hoje no mundo, né, fazemos a defesa, mesmo com todos esses ataques, de 82% da biodiversidade do mundo. Portanto, somos os responsáveis, na atualidade, por viabilizar a vida no planeta. Isso é comprovado cientificamente. Precisamos de ajuda da população não indígena, precisamos de apoio para que continuamos nessa luta, fazendo essa resistência e proporcionando a vocês na cidade também, né, todos os meios de vida possíveis que as florestas podem dar, que nós, povos indígenas, fazemos de fato essa preservação. Então, eu quero me solidarizar com vocês também por todas as mortes, por vocês também estar passando por esse período, né, horrível, né, politicamente, e também, né, dizer que vamos se fortalecer, vamos se apoiar, que a gente vai superar. É isso, tá bom? Obrigada. Muito obrigado a você, a Mauê Jacinto, ela que é Guarani de Andeua, estudante de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina e pré-candidata a vereadora na cidade de Londrina pela chapa coletiva Voz das Mulheres. Agora, passar a palavra para o Rodrigo Tupã Luiz, para o seu recado final aqui nesse momento no Saúde Crítica. Rodrigo. Como nosso parente, a Mauê colocou, já resistimos, né? 520 anos. Então, os colonizadores já tentaram nos derrubar, né? Tentaram cortar nossos galhos, mas a gente sempre renascemos e renascemos cada vez mais forte pelos nossos filhos, pelo futuro netos que a gente vai ter futuramente. E com isso, então, a gente vive nessa resistência, e resistência faz parte da gente. Essa resistência, nossos filhos vai continuar na luta, o nosso neto, bisneto, e assim sucessivamente. Então, eu vou encerrar dizendo assim que somos um povo de resistência. E com certeza a gente vai superar essa pandemia e ainda haverá muita gente, né, na luta pelas causas indígenas. E agradecemos muito pelos parceiros que a gente tem, né? Parceria que a gente tem, indigenista, e principalmente a parceria que eu consegui construir na Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares. E isso me dá muita força de continuar na nossa luta, né? Na luta pelos nossos povos indígenas, para que eles continuem sendo vistos como os protetores, como a Mauê falou, porque sem indígena, eu acho que esse mundo já tinha acabado, né? Graças aos indígenas que estão protegendo a natureza, que ainda há vida, né, na Terra. Enquanto vocês resistirem, nós estaremos aqui também para mostrar essa resistência, para acompanhar, para denunciar quando for preciso, para mostrar os casos importantes e para fazer um debate tão qualificado como esse, com dois jovens guaranis que estão falando com a gente lá do Paraná. Lembrando que o Rodrigo Tupã Luiz, ele que é Ava Guarani, estudante de medicina da Universidade Estadual de Londrina, ambos nos acompanharam lá do estado do Paraná, nesse debate do Saúde Crítica. Muito obrigado a vocês também que nos acompanharam. Nós somos a Telesul, sinal informativo da América Latina e do Caribe.